E aí, pessoal, a gente está indo para a reta final do nosso curso de História do Brasil. Vamos falar hoje sobre o governo de Itamar Franco. Itamar Franco, ele governou entre 1992 e 1995. Não esquece, após a queda de Fernando Collor de Mello. O grande problema daquele momento era a inflação. Também a esquerda. Lula vinha tentando eleger-se, não consegue. Perdeu para quem? Para Collor. E agora, com certeza, daqui a pouco, após o governo de Itamar, ele vai tentar mais uma vez. Então, a esquerda tem que ser controlada. Então, nós temos aqui no nosso esquema, ó, afastar a ameaça da esquerda, Lula, e combater a inflação. Esse aqui é o maior problema, pois ele já vem se arrastando desde o governo de JK, desde o governo lá do todo período populista, período militar, deu um boom de inflação no governo de FHC. Fernando Collor de Mello, com o plano Collor 1 e 2, também não consegue muita coisa. Agora entenda, pessoal, todos esses governos, pegando de Sarney para cá, eles utilizaram uma estratégia que era chamada de congelamento. Congelamento de salários, congelamento de caderneta de poupanças, tá certo? Esse congelamento controlava artificialmente a inflação. Após o descongelamento, sempre gerava uma elevação gigantesca dos valores. Tudo bem? Por quê? Porque estimulava um hiperconsumo e um desabastecimento. Qual foi a saída para Fernando Henrique Cardoso? Tá? Que era ministro de Itamar Franco. Reunir-se com uma equipe competente, claro, e criar o plano que ele chamou de Plano Real, que foi trampolim, o seu trampolim para a eleição que vai levá-lo à presidência, 2 vezes. Então vamos falar do Plano Real? Um pouquinho aqui para o lado, ó. Plano Real combate a inflação, vocês já sabem disso, mas ele é sustentado em uma ideia, uma necessidade de ter juros altos. Isso aqui é igual a menos consumo, que é igual a mais lastro. Vamos entender essa matemática, pessoal. Isso aqui é economia básica, tá? A gente agora vai ter que ter muita atenção para esta aí. O que é um lastro? Vamos começar por isso aqui. Lastro é a base, é o que sustenta. Eu gosto de dizer, quando os navios vinham para cá, para a América, no período colonial, eles vinham cheios de pedras, tá? E voltavam cheios de mercadorias, porque eles vinham o quê? Equilibrados. Hoje, eles enchem os porões de água e se equilibram o lastro. Na economia, o lastro é uma moeda forte, quer seja o dólar, o euro, tá certo? Ou então até mesmo o ouro, sobretudo o dólar. Olha aqui, ó, se o país tem dólares suficientes, ele tem lastro, porque o papel moeda que você carrega no bolso é uma simbolização da riqueza do país. O que vale, na verdade, é o que está guardado, que você acumulou com o PIB, o Produto Interno Bruto, é riqueza guardada lá no Banco Central, no caso do Brasil, tipo o cofre lá do tio Patinhas, perfeito? Olha aqui, ó, esse lastro o Brasil não tinha. Por isso nossa moeda era fraca. Então como é que ele vai fazer para acumular dólares? Tem várias formas. Você pode exportar, tem indústrias fortes e exportar, isso é bom, porque quando você exporta, vende, não deve ninguém. E pelo contrário, já entra capitais. Pode tomar emprestado. Isso não é bom, porque tem que pagar, e sempre paga com juros altos. Ou então pode aumentar a taxa de juros, que foi o que o governo fez. Ao aumentar a taxa de juros, o Brasil vai atrair investimentos. Digamos que você fosse um investidor com 2 bilhões de dólares, a minha aí, um dia que seja. Você vai investir no Brasil com uma taxa de juros de 10% ou na Argentina com uma taxa de juros de 5%? Ora, eu sei que daqui a um ano eu vou ter os meus 2 bilhões, sei lá, de dólares, mais 10% no Brasil. Então eu vou investir no Brasil. O Brasil se torna um imã, um grande atrator, né, de investimento. Perfeito? Legal? Beleza. Sendo assim, ó, nós vamos ter grandes reservas que o governo vai poder trabalhar. O problema é que esse capital é especulativo. Qualquer variação na economia, qualquer temor na economia, o seu dono pode retirar e o governo tem que devolver. Se não devolver, é golpe. O que faz com que alguém invista capital em um país? Juros altos e a segurança de que esse capital vai ser devolvido. A segurança de que um investimento vai ser pago. A gente chama isso de risco país baixo. Quanto mais baixo o risco país, maior a segurança de que esse país paga.
Quando os Estados Unidos entraram em crise em 2008, eles tomaram muito empréstimos internacionais. Venderam o quê? Títulos da dívida pública. Por que alguém comprava um papel americano, mesmo sabendo que o governo estava em crise? Porque eles pagam, porque eles dão garantia de pagamento. Então, quanto menos você paga as suas dívidas, honra seus pagamentos, menos você vai ter investimentos. É como nós. Se a gente não paga uma dívida, você não tem crédito na praça. Entendeu? Sendo assim, com um lastro forte, atraindo investimentos por meio de juros altos, nós vamos ter uma moeda forte. A ideia era fazer com que o real tivesse uma paridade com o dólar. O real fosse 95 cents. Então o real poderia comprar muito, coisa que nunca fez, tá? Isso vai fazer com que o Brasil tenha uma moeda forte, mas também vai trazer problemas. Quais são? Para cá, ó. Facilidade de importações. Uma moeda forte faz com que você compre bastante, mas também dificulta as exportações, porque nossos produtos ficam caros. Então lá vai a matemática. Moeda forte, dificuldades, né, de exportações. Moeda forte, facilidade de importação. Aí vem outro problema. Se você tem facilidade de importação, isso dificulta, isso estrangula a indústria nacional, o que gera desemprego. Então já fica aí um grande spoiler. O que vai acontecer nos dois governos seguintes, que serão o governo de quem? De Fernando Henrique, que vai se eleger graças ao sucesso de conter o crescimento da inflação, porque ninguém consegue conter a inflação, mas consegue conter aquele desespero de uma inflação galopante de mais de 1.700%. Isso é mérito de Fernando Henrique e de Itamar. Fernando Henrique enquanto o quê? Enquanto ministro. Foi o Plano Real. Sendo assim, esse é o ponto positivo. Moeda forte, inflação contida, controlada. Ponto negativo, desemprego. Por quê? Porque você tem uma indústria que não cresce. Quem vai tomar empréstimo? Nós, cidadãos comuns, tá, pessoal? Vamos dizer assim, sociedade civil, que não somos empresa. Pessoa física, empresa, pessoa jurídica. Você deixa de tomar empréstimo para uma viagem, para um investimento no teu negócio, no teu estudo no estrangeiro. Não, eu vou deixar para daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ou seja, o país deixou de crescer 3 anos. Isso gera estagnação de crescimento. Você tem uma moeda forte que pode comprar, mas você não tem crescimento. Isso é recessão. Deu para entender? Então os índices de desemprego e recessão durante o governo de Itamar, mas sobretudo durante os 2 mandatos de Fernando Henrique foram gigantescos, o que vai permitir mais na frente, em 2002, a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Entenderam? Legal? Beleza? Então vamos lá aqui, ó, só revisando. Juros altos é igual a menos consumo. Menos consumo, mais lastro. Mesmo consumo por quê? Como é que eu vou consumir se os juros é alto? Mas ao mesmo tempo fortalece a moeda, facilita as importações, dificulta as exportações, prejudica a indústria nacional, gera desemprego. Moeda forte, recessão e desemprego. Entendeu? Vamos continuar. Governo de Fernando Henrique Cardoso. Vamos lá.